Bom, galera, hoje a gente vai falar, a gente deu um pulo, né, do capítulo 10 ao capítulo 14. A gente vai falar sobre o capítulo 14, sobre um geralzão, sobre uma visão mais geral do aparato circulatório, tá? Uma visão não somente geral, mas também uma visão funcional. O que a gente vai ver nessa aula aqui? Quais são as estruturas, quais são os pontos que a gente vai ver nessa aula? A divisão do aparato circulatório, a função da circulação, que mais bem, vamos comentando um pouquinho aqui já esses pontos. A divisão da circulação, vocês sabem, se divide em circulação sistêmica, né, ou geral, e circulação pulmonar ou pequena circulação. Essa é a divisão da circulação e os elementos que participam dela a gente vai ver. Função da circulação, você sabe que a circulação, mais bem, a função dela é o transporte, né? Transporte de nutrientes, transporte de hormônios, transporte. No fim, é o transporte a função da circulação. Componente funcional do aparato circulatório, não vai ver artérias, veias, qual é a função, qual é a característica. Vocês conhecem por histologia já a função. Vamos completar um pouquinho mais. O volume de sangue nos diferentes componentes estruturais, né, do sistema circulatório. A gente vai ver também que a veia, por ter uma capacidade mais distensível, ela acaba sendo um reservório de sangue e, como consequência, os volumes dentro do aparato circulatório vai ser maior, maior, né, nas veias do que nas artérias, pelo fato dela ser mais sensível e acabar sendo um reservório de sangue. As pressões em diferentes pontos da circulação, né? A gente sabe que a pressão em um vaso gera a velocidade do fluxo, né? A gente fala que o fluxo está determinado pela pressão do vaso. Então, tipo, à medida que a pressão do vaso for maior, a velocidade do fluxo também for maior. E isso leva também a uns princípios da circulação, né? Umas leis da circulação, como que a circulação se rege, quais são as leis, os três princípios da circulação, as relações entre pressão, entre fluxo e resistência, né? A gente falou que a pressão ela acaba inferindo no fluxo, tá? A resistência de um vaso acaba inferindo no fluxo, tá? Então vamos ver ali, a gente vê que tem dois tipos de fluxos, né? Um fluxo fisiológico normal, que é um fluxo do tipo laminar. Vamos ver os tipos ali, o que que é a pressão, como que ela é medida, o que que seria uma resistência, tá? Os tipos de resistência, resistência em circuito, perdão, resistência em série, né, e resistência em paralelo, e o que que é o hematócrito. Esses são os pontos da aula de hoje. Vamos lá, primeiro ponto, a divisão da circulação. Divisão, circulação sistêmica e circulação pulmonar, né? A circulação sistêmica inicia aqui no ventrículo esquerdo, componente, das estruturas que formam ou que se encontram na circulação sistêmica é a artéria aorta e suas ramas. Essa artéria ela vai diminuindo à medida que ela se afasta do coração até chegar a nível microscópico, né? E aí, a última artéria, a menor artéria do nosso corpo é a arteríola, né? É a meta-arteríola. E depois da meta-arteríola, a gente tem um vaso que é um intermédio entre a artéria e uma veia. E esse vaso que é o intermédio entre a artéria e a veia, a gente chama de capilar, tá? E é a nível capilar que ocorrem as trocas gasosas. O sangue oxigenado, que é o sangue arterial, ele começa a mandar, né? O capilar manda oxigênio para o tecido, certo? E ele recorre CO2 desse tecido, manda para o capilar e logo depois o capilar passa esse sangue rico em CO2 para as veias, que começam primeiro formando-se como vênulas, que são os vasos pós-capilares, que vão formando veias um pouquinho maiores e vão formando veias ainda vale a redundância, um pouquinho mais grandes, né? Que terminam aqui, ó, na aurícula direita. Tanto veia cava inferior como veia cava superior terminam na aurícula direita. Aí são os componentes e as partes da grande circulação ou circulação sistêmica. A circulação pulmonar, por sua vez, começa aqui, ó, no ventrículo direito. No ventrículo direito, logo depois, o sangue emerge para o tronco pulmonar, que se ramifica em artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda, né? A artéria pulmonar direita,
a artéria pulmonar, tanto a direita como a esquerda, elas penetram o ilho pulmonar, tá? Vão seguindo a ramificação bronquial, tá? A artéria pulmonar, que vale lembrar, é a única artéria que transporta sangue pobre em oxigênio, rico em dióxido de carbono, tá? Por isso está pintada em azul, por mais que seja uma artéria, e ela vai se ramificando até chegar a nível microscópico, né? Última meta-arteríola pulmonar. A meta-arteríola pulmonar passa depois dos nutrientes, o CO2, para o capilar, né? E esse capilar está em íntimo contato com o alvéolo. Aqui a gente tem, então, a, a meta-arteríola, né? Aqui a gente tem o capilar, certo? E depois aqui a gente tem a vênula. A meta-arteríola pulmonar, ela está levando sangue desoxigenado. E aí esse sangue desoxigenado passa para onde? Passa para o capilar. E o capilar, o que ele faz? Ele expulsa esse sangue, esse CO2, né, para o interstício, que logo depois é captado pelo alvéolo e é expulsado na expiração. E o capilar, ele capta o O2 do alvéolo, o oxigênio do alvéolo, ele capta, né, e manda para a vênula. E aí a gente tem as únicas exceções de veias que transportam sangue oxigenado, né? As veias pulmonares são 2 de cada lado, certo? Vena pulmonar superior e inferior, direita e esquerda, desembocam aqui na aurícula esquerda. E aí termina a circulação pulmonar ou circulação curta, né? Pequena circulação. Bom, essa é a divisão do aparato circulatório, só para relembrar um pouquinho aí de anatomia. Tá? Divisão. Circulação sistêmica, ou circulação maior, onde inicia e todo o trajeto e as estruturas que compõem a grande circulação, a gente já falou. E a circulação pulmonar, tá? Função da circulação, eu falei no começo da aula, mas bem é transporte, né? Transporte. Aqui a gente tem, por exemplo, o fluxo, né? Fluxo de sangue passando aqui pela luz desse vaso. Esse vaso aqui tem 3 camadas, né? Uma túnica interna, uma túnica média e uma túnica externa, certo? E aí a gente vê uma camada grande de fibras elásticas aqui. Isso parece ser uma artéria, porque a artéria tem uma túnica média desenvolvida, né? Certo? E por isso a resistência dessa parede com relação ao fluxo. Tá? E essa resistência da parede com relação ao fluxo a gente chama de resistência vascular, né? A parede se resiste ao fluxo, ela tenta obstruir o fluxo, né? À medida que ela vai se fechando a luz. Tá bom? Então, quanto maior seja a túnica média, maior será a resistência, maior será a pressão da artéria com relação ao fluxo. O transporte, a função da circulação era transporte de nutrientes a seus tecidos, transportar os produtos de eliminação, né, lixo metabólico, transportar hormônios de uma parte para outra, né, do órgão que secreta o hormônio até o órgão diana que vai ser afetado por aquele hormônio. Em forma geral, é manter o entorno, o meio interno, né, organizado em equilíbrio, em certo equilíbrio dos líquidos do organismo. Aqui é a perguntinha: que fator ele vai alterar a velocidade do fluxo? Que fator vai controlar a velocidade do fluxo? A velocidade do fluxo, ou o fluxo em si, está determinado por uma coisa em especial, que é a necessidade do tecido, tá? A necessidade do tecido é o que vai determinar quando o fluxo vai estar aumentado ou vai estar diminuído, tá bom? Só que essa velocidade, ela vai depender ainda de outros fatores também, né? Como é, por exemplo, a diferença de pressão entre as extremidades do vaso, a resistência do vaso que se opõe ao fluxo, tá? Então, não é tão simples assim, mas o principal mecanismo que determina, que controla a velocidade do fluxo sanguíneo é a necessidade tecidual, tá? E a velocidade está determinada por outros fatores ainda. Bom, alguns dos componentes estruturais aqui do aparelho circulatório, a artéria, né? Túnica média bastante desenvolvida, a gente falou, né? Bastante desenvolvida, túnica média. Por isso que
essa parede aqui grossa emite uma resistência, uma pressão contra o sangue, contra o fluxo sanguíneo, isso a gente chama de pressão arterial, tá? Aqui a gente tem um capilar, né? Capilar é um vaso com uma fina camada endotelial, com alguns poros, né, para passagem de alguns elementos, tá? Tem mais ou menos um tamanho de 7 micras, 7 a 9 micras, o capilar, 7 a 9 micras, o capilar, tá bom? Então, a artéria transporta sangue com uma alta pressão em direção aos tecidos, né? Ela que pulsa, ela pulsa porque o fluxo de sangue é assim, a parede arterial, ela emite uma pressão contra o fluxo. E o fluxo de sangue também emite uma pressão contra a artéria. E essas forças, uma lutando contra a outra, elas fazem com que a parede da artéria ela pulse, tá? E essa pulsação seja transmitida como se fosse uma onda. Então, por isso que a gente tem o pulso arterial e não tem o pulso venoso, por exemplo, né? Tá bom. Então a gente tem as artérias, paredes fortes, um fluxo rápido, né? Porque a pressão vai fazer com que o fluxo seja mais rápido, tá? Depois a gente tem as arteriolas, são as últimas ramas do sistema arterial, né? As artérias vão diminuindo de tamanho à medida que vão se afastando do coração, controlam a liberação de sangue e nutrientes em los capilares. E os capilares fazem o intercâmbio de líquidos, intercâmbio de nutrientes, de íons, de eletrólitos, né? De hormônios, aparentam paredes finas, finas capas endoteliais com alguns poros. O capilar ele mede mais ou menos 7 micras, 7 a 9 micras ele mede, tá? Bom, depois do capilar, a gente tem um vaso pós-capilar, né? Que seria esse vaso aqui, que seria já a vênula, né? A vênula, ela apresenta pouca resistência ao, ao volume de sangue e ao fluxo sanguíneo também, né? Recolhe o sangue desde os capilares e gradualmente as vênulas vão formando as veias. As veias transportam sangue em direção ao coração e à medida que elas se aproximam, o coração vai aumentando de tamanho e são grandes reservórios de sangue porque elas têm a capacidade de ceder ao volume de sangue, né? As veias da porção inferior do tronco apresentam essas estruturas aqui, que são as válvulas venosas, tá? E algumas veias da parte inferior do tronco, elas podem estar perto de estruturas musculares ou órgãos que, à medida que eles contraem, ou à medida que, com o espasmo, né, do órgão ou contração muscular, vão fazer com que a vena, vão fazer com que o fluxo venoso favoreça ao retorno em direção ao coração, né? E essa veia que está cercana a uma estrutura muscular ou cercana a um órgão que favoreça o retorno venoso, o fluxo em direção ao coração, a gente fala que aquela estrutura é uma bomba venosa. Tá? Bom, alguns dos volumes, a gente falou volúmenes de sangue em la circulação, qual que é o fluxo, qual que é o volume de sangue na circulação? É igual ao gasto cardíaco, tá? Temos 5 litros, 5.000 ml de sangue no nosso organismo, tá bom? Esses 5 litros de sangue estão distribuídos entre pequena circulação e circulação sistêmica, tá? Desses 5 litros, 84% estão na circulação sistêmica. E desses 84%, né, desses 5 litros aqui, então quer dizer que 16% se encontram na pequena circulação entre o coração e o pulmão. Dos quais, na circulação sistêmica, a estrutura vascular que mais vai ser uma reserva de sangue são as veias, né? E elas apresentam 64% dos 5 litros, tá? Entre 2.500 a 3.500, entre 2.000 a 3.500 ml se encontram dentro das veias. Logo depois a gente tem as artérias, com 13% dos 5 litros, e as arteriolas e capilares, com 7% dos 5 litros, tá? No coração, ele ocupa ou se encontra dentro do coração 7%, tá, dos 5 litros e
No pulmão, 9% dos 5 litros. Isso aqui vai perguntar. Bom, aqui uma coisa, a animação, o que ela diz? Existe uma relação entre a superfície transversal, tá, e a velocidade do fluxo. À medida que eu diminuo o diâmetro transversal, né, diminui o calibre do vaso, o fluxo, a velocidade do fluxo, ele tende a aumentar, tá? Então, isso também, ao contrário também é verdadeiro. À medida que eu aumento o diâmetro transversal do vaso, a velocidade do fluxo tende a ser menor, tá bom? Aqui esse movimento vascular chama-se vasoconstrição, aumenta o fluxo aqui, né? Aumenta a velocidade, na verdade. Não aumenta o fluxo, aumenta a velocidade. Bom, a maior superfície transversal, menor vai ser a velocidade do fluxo. Velocidade do fluxo na aorta, 33 centímetros por segundo, e a velocidade do fluxo nos capilares, 0,3 milímetros por segundo, né? Isso daqui, comparado com a velocidade dentro da aorta, é mais rápido, porque lembra que o capilar ele mede 7 micras. Então, essa velocidade dentro do capilar é mais rápido do que na artéria aorta, porque o calibre dela é menor. As pressões dentro das diferentes porções da circulação são as seguintes. A pressão dentro da artéria aorta, a pressão sistólica, uma vez que o coração contrai e envia sangue para a aorta, ela alcança uma pressão de 120 milímetros de mercúrio, normalmente. E a pressão sistólica, a pressão diastólica da aorta, quando o ventrículo ainda não está expulsando sangue em direção à aorta, é de 80 milímetros de mercúrio, tá? Então, a gente fala que o promédio entre pressão sistólica e diastólica da aorta que se propaga em direção às artérias, o promédio aqui é de 100 milímetros de mercúrio, certo? 100 milímetros de mercúrio. A pressão, ela é medida em milímetros de mercúrio, mmHg, tá? Então, o promédio de uma pressão arterial, promédio de uma pressão aórtica é de 100 milímetros de mercúrio, tá? Só que a diferença de pressão sistólica e pressão diastólica é de 40, né? 40 milímetros de mercúrio é a diferença entre pressão sistólica e diastólica. Esse 40 milímetros de mercúrio, que é a diferença de pressão, é o que vai gerar a onda que vai se propagar através das paredes das artérias, que seria o pulso. Então, o pulso arterial, ele tem uma pressão de 40 milímetros de mercúrio aproximadamente, que é a diferença entre a pressão sistólica e diastólica da artéria aorta. Logo depois a gente tem as diferentes pressões na pequena circulação, né, na artéria pulmonar. A pressão diastólica do tronco pulmonar, quando o ventrículo direito ainda não está enviando sangue para ela, é de 8 milímetros de mercúrio. E quando ela recebe o sangue do ventrículo direito, ela se carga, né, de sangue, e aí a pressão dentro da artéria pulmonar vai para 25 milímetros de mercúrio, dando uma média funcional dentro, aqui era de 100, né? Que era de 100, uma média funcional. Aqui a média funcional é de 16 milímetros de mercúrio, tá ok? Bom, nos capilares, tá? Nos capilares aqui, ó, esses vasos, tá? O capilar sistêmico, na circulação sistêmica, diferente da circulação pulmonar. O capilar pulmonar e o capilar sistêmico são diferentes em algumas coisas. Por exemplo, o capilar, ele vai ter o sistêmico, tanto o sistêmico como o pulmonar, ele tem dois extremos, né? Um extremo que corresponde ao extremo arterial e um extremo venoso. Essa parte aqui é o extremo venoso e essa parte aqui é o extremo arterial. Esse extremo arterial aqui, a pressão, tá? A resistência aqui é maior, tá? E o extremo arterial do capilar, ele tem uma pressão de 35 milímetros de mercúrio. O extremo venoso já não tem tanta resistência ao fluxo capilar, então a pressão aqui é somente de 10 milímetros de mercúrio, dando uma média funcional de pressão dentro do capilar de 17 milímetros de mercúrio. A pressão dentro do capilar sistêmico é de 17, tá ok? 17 milímetros de mercúrio. Agora, a pressão dentro do capilar pulmonar é de 7 milímetros de mercúrio. Ok? É de 7 milímetros de mercúrio. A pressão aqui, ó, dentro desse capilar aqui, porque aqui a gente tem o extremo venoso, o extremo arterial e aqui o extremo venoso, né? O extremo venoso,
ele leva sangue oxigenado. A pressão aqui no capilar pulmonar é de 7 milímetros de mercúrio. Bom, alguns princípios, as leis que regem o aparato circulatório são três, tá? São três leis. Essas leis dizem o seguinte: o que dizem essas leis que regem a função circulatória? Diz que a velocidade, essa é a primeira coisa que a gente viu no começo da aula, né? A velocidade do fluxo sanguíneo em cada tecido é controlada justamente pela necessidade tecidual, né? Se eu preciso de mais sangue no músculo, quando eu vou fazer exercício, certo? O músculo, as artérias, os vasos daquele tecido, eles vão fazer vasoconstrição, certo? Para fazer o quê? Para aumentar o retorno venoso aumentar o trabalho cardíaco, né? Logicamente, se aumentar o trabalho cardíaco, vai aumentar o volume de ejeção e mais sangue vai chegar até o tecido com mais velocidade, certo? A segunda lei diz que é o seguinte, que o gasto cardíaco, o que era o gasto cardíaco? O gasto cardíaco era a quantidade de sangue que o coração bombeia em um minuto, né? Quantidade de sangue que o coração bombeia em um minuto. E essa quantidade de sangue que o coração bombeia em um minuto era de 5 litros ou 5.000 ml, né? Que justamente corresponde ao fluxo sanguíneo normal. Corresponde, da casualidade que corresponde com o gasto cardíaco. O gasto cardíaco é a soma. O que é o gasto cardíaco? O gasto cardíaco ele seria, então, a soma de todos os fluxos teciduais, né? Por exemplo, se o tecido renal, seu aparato urinário, o tecido renal, ele utiliza 1.100 ml, o músculo utiliza 900 ml, o pulmão utiliza 600 ml. A soma do fluxo de todos os tecidos daria o gasto cardíaco. Isso que diz a segunda lei, tá? Quando o fluxo sanguíneo dos tecidos aumenta, né? Quando a necessidade tecidual aumenta, vai também se elevar o gasto cardíaco. E a terceira lei a terceira regra diz que a pressão arterial, o controle da pressão arterial é independente do controle do fluxo e dependente do gasto cardíaco. Ou seja, o que está dizendo aqui é que a pressão arterial é que influi e não é eles que influem no controle da pressão arterial. A pressão arterial, ela está controlada por dois movimentos, né? Na verdade, ela está controlada pelo sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso autônomo controla a pressão arterial com a vasoconstrição e a vasodilatação, tá ok? E essa vasoconstrição e vasodilatação que vão aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade do fluxo e vão aumentar ou diminuir o gasto cardíaco, ok? Bom, e aí chegamos à relação entre fluxo, pressão, fluxo e resistência. O que seria o fluxo? O fluxo sanguíneo é a quantidade de sangue que passa por um determinado ponto da circulação em um determinado período de tempo, tá? E o fluxo sanguíneo normal é de 5 litros, tá? E é de dois tipos o fluxo sanguíneo. O fluxo ele pode ser ordenado, aerodinâmico, né? Pode ser bem ordenadinho e a gente vai chamar de fluxo laminar. E esse fluxo laminar, ele geralmente tem maior velocidade na parte central. Por quê? Porque na parte central ele vai ter maior velocidade o fluxo laminar? Porque não existe nenhuma resistência ao fluxo. As paredes vasculares também são uma resistência ao fluxo. Então a velocidade do fluxo laminar tende a ser maior no centro. E a gente tem outro tipo de fluxo também, que é o fluxo turbulento, dado pelo quê? Esse fluxo de sangue estava aqui laminar, e aí ele encontra uma obstrução, ele encontra uma placa de gordura no vaso, uma placa de ateron, certo? Esse fluxo que antes era laminar vai chocar contra essa obstrução, e aí ele vai gerar um fluxo com formato circular, um formato de torbellino, a gente fala em espanhol, né? Isso seria o fluxo turbulento. Ele é um fluxo desordenado e é causado por obstruções vasculares ou por aumento da rugosidade do vaso. Bom, o fluxo, a gente falou que ele está determinado, a velocidade do fluxo está determinado
pela necessidade do tecido. Mas o fluxo em si, eu falei que não era uma questão tão simples, né? Está determinada pelas diferenças de pressões entre as extremidades dos vasos e a resistência vascular, tá? Isso seria então a lei de Ohm. Calma aí, vou explicar. O fluxo ele está determinado pela diferença de pressão. Lembra das diferenças de pressões do capilar sistêmico? No capilar sistêmico, aqui a pressão era de 35 e aqui era a pressão de 10, né, no extremo venoso. O fluxo ele segue essa direção devido a que aqui a pressão é maior e aqui a pressão é menor, né? Se fosse ao contrário, a pressão venosa do extremo venoso do capilar fosse maior, a direção seria essa. Então, essa força acaba determinando sim a direção do fluxo e a velocidade do fluxo, porque aqui a velocidade nesse extremo é maior do que nesse extremo, né? A velocidade, quando uma vez que chega na vena para cá, acaba se reduzindo porque não existe tanta pressão na veia, então a velocidade é menor também no extremo venoso, tá? Então, as diferenças de pressões em diferentes pontos da circulação acabam afetando no fluxo sanguíneo. E a resistência vascular também é um determinante para o fluxo, tá? A resistência vascular é toda aquela estrutura que se opõe a um fluxo sanguíneo, né? Por exemplo, que nem eu dei aquele exemplo daquela hora, de um trombo, né? Se obstruir, um trombo obstruindo o fluxo sanguíneo, certo? E se um trombo obstrui o fluxo sanguíneo, acaba sendo uma resistência ao fluxo. A parede do vaso também acaba sendo uma resistência ao fluxo, porque lembra que a velocidade no fluxo é maior no centro do que nas porções periféricas. Então é menor aqui porque a parede ela acaba sendo como um atrito, né, para o fluxo sanguíneo, tá? E eu falei no começo que então a gente pode calcular o fluxo sanguíneo pela lei de Ohm. E o que diz a lei de Ohm? A lei de Ohm diz que o fluxo, tá, é igual às diferenças de pressão dividido a resistência, tá, ok? Isso diz a lei de Ohm, tá? E a mesma coisa, a gente poderia calcular aqui a diferença de pressão pela lei de Ohm ou poderia calcular a resistência pela lei de Ohm. Se a gente quisesse calcular a resistência, por exemplo, da lei de Ohm, a gente colocaria aqui. Resistência é igual a diferença de pressão dividido fluxo, né? Se a gente fosse calcular a resistência. Ok? Por exemplo, vamos utilizar o exemplo da circulação pulmonar, né? A circulação pulmonar é a seguinte: o pulmão ele quer enviar sangue de novo para a aurícula esquerda, né? A aurícula esquerda. Quer enviar sangue para a aurícula esquerda, tá? Certo? A pressão dentro do vaso da veia pulmonar, né, da artéria e da veia pulmonar, é de 16 milímetros de mercúrio, certo? 16 milímetros de mercúrio. É o que empurra o fluxo desde o pulmão até a aurícula esquerda. Só que a aurícula esquerda, quando ela está vazia, ela tem uma pressão dentro dela de 2 milímetros de mercúrio. Então, essa força aqui, por exemplo, é uma força que se opõe ao fluxo, né? É uma força que se opõe ao fluxo. Seguindo essa fórmula aqui. Então, a gente fala que as diferenças de pressões, vamos primeiro tirar a diferença de pressão. Seria 16 menos 2, né? Seria 14 de milímetros de mercúrio, a força que é a diferença de pressão. Tá bom? Beleza. Logo depois, aqui a gente já tem o quê? A gente já tem a diferença de pressão entre as extremidades do vaso e o fluxo sanguíneo dentro dos vasos pulmonares é igual o fluxo normal, assim, né? Por minuto dentro dos vasos pulmonares, o fluxo de sangue que enche os vasos pulmonares é mais ou menos 100 ml, tá? Mais ou menos 100 ml. É o que enche geralmente os vasos pulmonares, vasos da circulação sistêmica, 100 ml aproximadamente. Então, a gente tem a diferença de pressão
A gente já tem o fluxo, tá? A unidade de resistência que a gente quer saber. Então, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, ó, né? A gente fez o DSP, a gente foi trocando os elementos da fórmula, a gente está utilizando essa fórmula aqui. Então, a gente já tem a diferença de pressão, que era 14 milímetros de mercúrio dividido 100 ml, que é o fluxo, né, contínuo nos tecidos. Então, a gente teria a resistência, e a resistência seria igual a 0,14. 0,014, eu acho que era. 0,014 é a resistência, é a unidade de resistência da circulação pulmonar, tá? Assim como na circulação sistêmica, a gente teria aquelas diferenças de pressões que dava mais ou menos 100 milímetros de mercúrio, a pressão promédia, né? Dividido os 100 ml, e a resistência no sistema circulatório era 100 dividido 100, vai dar 1, né? 1. A unidade de resistência do sistema circulatório periférico era igual a 1. E no sistema pulmonar é de 0,14 ou 0,014. Não me lembro bem, não tenho calculador aqui na cabeça. Mas era 14 dividido 100. Bom, então a resistência é um impedimento ao fluxo do sangue através do vaso, né? A parede do vaso, o vaso em si, ele impede a passagem do fluxo sanguíneo, tá? E se calcula por meio da lei de Ohm que a gente falou aqui. Fluxo é igual a diferença de pressão dividido resistência. O que é o fluxo sanguíneo? Como eu falei no slide passado, é a quantidade de sangue que passa por um ponto da circulação num determinado período de tempo, tá? O fluxo sanguíneo normal é de 5 litros por minuto, tá? E existem dois tipos. O laminar, palavra-chave, o laminar é aerodinâmico ordenado, tá? Se divide em camadas e na parte central a velocidade é maior. O fluxo turbulento, ele transcorre em todas as direções, é desordenado, tem formato de torbellino, tá? Ocorre em caso de obstrução ou rugosidade do vaso. Fluxo laminar, fluxo turbulento. O que é a pressão sanguínea? É a pressão do sangue em direção à parede do vaso, né? Esse sangue ele gera uma pressão contra a parede do vaso. Isso seria a pressão sanguínea. Tá? Força exercida pelo sangue contra a unidade da superfície da parede do vaso, contra a superfície do vaso, tá? E a gente vai medir as pressões, tanto pressão arterial como pressão sanguínea, em milímetros de mercúrio. Resistência, no caso, a resistência ao fluxo, a parede do vaso está se resistindo à passagem do fluxo, né? É o impedimento do fluxo sanguíneo em um vaso. Um vaso está se resistindo à passagem do fluxo. A unidade de medida é a unidade de resistência, né? A gente já calculou pela lei de Ohm. O exemplo era a circulação pulmonar. 16 milímetros de mercúrio, a pressão média dentro dos vasos pulmonares. A pressão da aurícula esquerda se opõe, né, ao enchimento da aurícula esquerda, então a diferença de pressão era 14 milímetros de mercúrio dividido 100, e a unidade de resistência saía 0,14, tá? Não 0,0, 0,14. Bom, depois a gente tem a condutância. O que seria a condutância? A condutância é a quantidade de volume de sangue, de fluxo de sangue que passa por um vaso, tá? Medição do fluxo sanguíneo através de um vaso. E aqui a gente tem uma tal da lei da quarta potência, que diz assim, que à medida que a luz do vaso aumenta, ela a cada um diâmetro, a cada 1 centímetro, ou a cada 1 milímetro de diâmetro que o vaso aumente, multiplica em 4, multiplica vezes 4 a quantidade do fluxo sanguíneo, tá? Lei da quarta potência. Mudanças muito pequenas no diâmetro de um vaso variam muito, né? Cambiam muito a condutância. E a condutância era a quantidade de fluxo, certo? Lei da quarta potência. O que é a lei da quarta potência? À medida que eu vou aumentando o diâmetro, certo? Multiplico um diâmetro que 1 milímetro ou 1 centímetro de diâmetro que mude o
o diâmetro do vaso, ele vai multiplicar em 4, tá? O volume, fluxo de sangue que passa através do vaso, a condutância. Tá? Bom, de novo, voltando aqui para a resistência, que no caso aqui, nessa imagem, seria a parede do vaso, né? As resistências podem ser as resistências em série ou resistências em paralelo. Essas resistências em série aqui, tá? A soma dessas resistências aqui, daria uma resistência total a um vaso, né? A soma da resistência de cada vaso é igual à resistência total do vaso com relação ao fluxo sanguíneo. Só que aqui a gente tem uma resistência em paralelo, né? Aqui a gente tinha uma determinada resistência no vaso, aqui a resistência pode não existir ou pode existir, tá? Essa resistência em paralelo aqui é bom para que um tecido possa controlar o seu próprio fluxo, tá? Por exemplo, tecido renal, tá? No tecido renal, por exemplo, o que pode acontecer? Isso ocorre principalmente nos capilares, né? No fluxo renal, por exemplo, esse extremo venoso aqui pode contrair, né? Pode contrair e aumentar a resistência com relação ao fluxo arterial. Então, por exemplo, eu diminuo o fluxo renal porque o próprio tecido renal está limitando a entrada de sangue, né? Limitando a entrada de sangue com relação ao tecido. A artéria lá o tecido não está precisando de tanto sangue, de tanta vascularização, então ele mesmo regula a passagem de sangue, né? É importante para isso a resistência em paralelo. Bom, e por último, esse é o último slide, eu acho que acho que esse aqui é o último slide. É o último slide. Bom, para terminar essa parte do capítulo 14, a gente tem essa definição que é o hematócrito, tá? O que é o hematócrito? O hematócrito é a porcentagem, tá? É a porcentagem de eritrocitos que compõe o sangue. Você sabe que o sangue ele está composto por duas partes, uma porção líquida e uma porção celular. A porção celular do sangue é a que corresponde a eritrocitos, tá? Essa porcentagem de eritrocitos que compõe o sangue é chamada de hematócrito, tá? Porcentagem. E essa porcentagem costuma ser assim: 40% é eritrocito e 60% é plasma, tá? Então quer dizer que 40% do sangue é eritrocito, quer dizer que a porcentagem normal de hematócrito é de 40%, tá ok? Proporção de sangue que corresponde a glóbulos vermelhos. Os valores são os seguintes: o valor normal, né, é de 40% do volume sanguíneo. Só que isso pode estar alterado, pode ser diferente em homens e mulheres, né? Por quê? Porque o homem, por exemplo, ele tem uma capacidade expansiva pulmonar maior do que a mulher, né? E como consequência, ele acaba inalando mais oxigênio e a medula óssea produz mais eritrocitos, tá bom? Tem uma capacidade muscular maior também, então precisa de mais oxigênio, precisa de mais transporte, né, do oxigênio. Então, o valor no homem é entre 40 a 42, tá, por cento de hematócrito. Na mulher é um pouco mais baixo, é de 38. Outra questão, porque ela é um pouco menor que o homem, né? E porque pelo fato dela ter o ciclo dela perder sangue, né, durante o ciclo, tá? Se a quantidade de hematócrito, a porcentagem de hematócrito aumentar, significa que o sangue ele está se fazendo mais espesso, ele está se fazendo mais grosso, está se fazendo mais denso, tá? Enquanto maior se é a porcentagem de hematócrito, maior vai ser a densidade, maior vai ser a viscosidade do sangue. E o sangue ele é mais denso, 3 vezes mais denso do que a água, tá? Quanto maior a viscosidade, menor será a velocidade do fluxo, isso é importante destacar, né? Isso se dá, por exemplo, em pacientes com policitemia vera, né? Policitemia vera é o aumento da quantidade de glóbulos vermelhos no sangue e, como consequência, ele tem pouca vascularização nas extremidades.
E essa pouca vascularização nas extremidades gera, por exemplo, cianoses nas pontas dos dedos, tá? O paciente está azulado, a ponta dos dedos está azulado, ponta do pé, dos dedos dos pés são azulados, tá? E a viscosidade do sangue é de até 3 vezes maior do que a água. Essa é a viscosidade normal. Bom, isso é tudo. Até mais.